Seção 15 da Ata dos Trabalhos. Artigo 494. De cada sessão de julgamento, o escrivão lavrará ata, assinada pelo presidente e pelas partes. Artigo 495. A ata descreverá fielmente todas as ocorrências, mencionando obrigatoriamente: inciso 1. A data e a hora da instalação dos trabalhos. Inciso 2. O magistrado que presidiu a sessão e os jurados presentes. Inciso 3. Os jurados que deixaram de comparecer com escusa ou sem ela e as sanções aplicadas. Inciso 4. O ofício ou requerimento de isenção ou dispensa. Inciso 5. O sorteio dos jurados suplentes. Inciso 6. O adiamento da sessão, se houver ocorrido, com a indicação do motivo. Inciso 7. A abertura da sessão e a presença do Ministério Público, do querelante e do assistente, se houver, e o do defensor do acusado. Inciso 8. O pregão e a sanção imposta, no caso de não comparecimento. Inciso 9. As testemunhas dispensadas de depor. Inciso 10. O recolhimento das testemunhas a lugar de onde umas não pudessem ouvir o depoimento das outras. Inciso 11. A verificação das cédulas pelo juiz-presidente. Inciso 12. A formação do conselho de sentença, com o registro dos nomes dos jurados, sorteados e recusas. Inciso 13. O compromisso e o interrogatório, com simples referência ao termo. Inciso 14. Os debates e as alegações das partes, com os respectivos fundamentos. Inciso 15. Os incidentes. Inciso 16. O julgamento da causa. Inciso 17. A publicidade dos atos da instrução plenária, das diligências e da sentença. Artigo 496. A falta da ata sujeitará o responsável às sanções administrativa e penal. Seção 16. Das atribuições do presidente do Tribunal do Júri. Artigo 497. São atribuições do juiz-presidente do Tribunal do Júri, além de outras expressamente referidas neste Código. Inciso 1. Regular a polícia das seções a prender os desobedientes. Inciso 2. Requisitar o auxílio da força pública, que ficará sob sua exclusiva autoridade. Inciso 3. Dirigir os debates intervindo em caso de abuso, excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes. Inciso 4. Resolver as questões incidentes que não dependam de pronunciamento do júri. Inciso 5. Nomear defensor ao acusado, quando considerá-lo indefeso, podendo, neste caso, dissolver o conselho e designar novo dia para julgamento, com a nomeação e a constituição de novo defensor. Inciso 6. Mandar retirar da sala o acusado, que dificultar a realização do julgamento, o qual prosseguirá sem a sua presença. Inciso 7. Suspender a sessão pelo tempo indispensável à realização das diligências requeridas ou entendidas necessárias, mantida a incomunicabilidade dos jurados. Inciso 8. Interromper a sessão por tempo razoável para proferir sentença e para repouso ou refeição dos jurados. Inciso 9. Decidir de ofício, ouvidos o Ministério Público e a Defesa, ou a requerimento de qualquer destes, a arguição de extinção de punibilidade. Inciso 10. Resolver as questões de direito suscitadas no curso do julgamento. Inciso 11. Determinar, de ofício ou a requerimento das partes ou de qualquer jurado, as diligências destinadas a sanar nulidade ou a suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade. Inciso 12. Regular, durante os debates, a intervenção de uma das partes quando a outra estiver com a palavra, podendo conceder até 3 minutos para cada parte requerido, que serão acrescidos ao tempo desta última. Capítulo 3. Título 2. Dos poderes especiais. Capítulo 1. Do processo e do julgamento dos crimes de falência.
Artigo 503 a 512, revogados pela Lei 11.101 de 2005. Capítulo 2. Do processo e do julgamento dos crimes. De responsabilidade dos funcionários públicos. Artigo 513. O crime de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo processo e julgamento competirão aos juízes de direito, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito, ou com declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. Artigo 514. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito, dentro do prazo de 15 dias. Parágrafo único. Se não for conhecida a residência do acusado, ou este se achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a resposta preliminar. Artigo 515. No caso previsto no artigo anterior, durante o prazo concedido para a resposta, os autos permanecerão em cartório, onde poderão ser examinados pelo acusado ou por seu defensor. Parágrafo único. A resposta poderá ser instruída com documentos e justificações. Artigo 516. O juiz rejeitará a queixa ou denúncia em despacho fundamentado, se convencido pela resposta do acusado ou do seu defensor da inexistência do crime ou da improcedência da ação. Artigo 517. Recebida a denúncia ou a queixa, será o acusado citado na forma estabelecida no capítulo 1 do título 10 do livro 1. Artigo 518. Na instrução criminal e nos demais termos do processo, observar-se-á o disposto nos capítulos 1 e 3, título 1 deste livro. Capítulo 3. Do processo e do julgamento dos crimes de calúnia e injúria, de competência do juiz singular. Artigo 519. No processo por crime de calúnia ou injúria, para o qual não haja outra forma estabelecida em lei especial, observar-se-á o disposto nos títulos 1 e 3, título 1 deste livro, com as modificações constantes dos artigos seguintes. Artigo 520. Antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se reconciliarem, fazendo-os comparecer em juízo e ouvindo-as separadamente, sem a presença de seus advogados, não se lavrando termo. Artigo 521. Se depois de ouvir o querelante ou querelado, o juiz achar provável a reconciliação, promoverá entendimento entre eles na sua presença. Artigo 522. No caso de reconciliação, depois de assinado pelo querelante o termo da desistência, a queixa será arquivada. Artigo 523. Quando for oferecida a exceção da verdade ou da notoriedade do fato imputado, o querelante poderá contestar a exceção no prazo de 2 dias, podendo ser inquiridas as testemunhas arroladas na queixa, ou outras indicadas naquele prazo, em substituição às primeiras, ou para completar o máximo legal. Capítulo 4. Do processo e do julgamento dos crimes contra a propriedade material. Artigo 524. No processo e julgamento dos crimes contra a propriedade imaterial, observa-se-á o disposto nos capítulos 1 e 3 do título 1 deste livro, com as modificações constantes dos artigos seguintes. Artigo 525. No caso de haver o crime deixado vestígio, a queixa ou a denúncia não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito. Artigo 526. Sem a prova de direito à ação, não será recebida a queixa, nem ordenada qualquer diligência preliminarmente requerida pelo ofendido. Artigo 527. A diligência de busca ou de apreensão será realizada por 2 peritos nomeados pelo juiz,
que verificarão a existência de fundamento para apreensão e quer esta se realize, quer não, o laudo pericial será apresentado dentro de 3 dias após o encerramento da diligência. Parágrafo único. O querelante da diligência poderá impugnar o laudo contrário à apreensão e o juiz ordenará que esta se efetue se reconhecer a improcedência das razões aduzidas pelos peritos. Artigo 528. Encerradas as diligências, os autos serão conclusos ao juiz para homologação do laudo. Artigo 529. Nos crimes de ação privada do ofendido, não será admitida queixa com fundamento em apreensão e em perícia, se decorrido o prazo de 30 dias após a homologação do laudo. Parágrafo único. Será dada vista ao Ministério Público dos autos de busca e apreensão requeridas pelo ofendido, se o crime for de ação pública e não tiver sido oferecida queixa no prazo fixado neste artigo. Artigo 530. Se ocorrer prisão em flagrante e o réu não for posto em liberdade, o prazo a que se refere o artigo anterior será de 8 dias. Artigo 530-A. O disposto nos artigos 524 a 530 será aplicável aos crimes em que se proceda mediante queixa. Artigo 530-B. Nos casos das infrações previstas nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 184 do Código Penal, a autoridade policial procederá à apreensão dos bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos, em sua totalidade, juntamente com os equipamentos, suportes e materiais que possibilitaram a sua existência, desde que estes se destinem principalmente à prática do ilícito. Artigo 530-C. Na ocasião da apreensão, será lavrado termo, assinado por 2 ou mais testemunhas, com a descrição de todos os bens apreendidos e informações sobre suas origens, o qual deverá integrar o inquérito policial ou o processo. Artigo 530-D. Subsequente à apreensão, será realizada por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa tecnicamente habilitada, perícia sobre todos os bens apreendidos, elaborado o laudo que deverá integrar o inquérito policial ou o processo. Artigo 530-E. Os titulares de direito de autor e os que lhes são conexos serão os fiéis depositários de todos os bens apreendidos, devendo colocá-los à disposição do juiz quando do ajuizamento da ação. Artigo 530-F. Ressalvada a possibilidade de se preservar o corpo de delito, o juiz poderá determinar o requerimento da vítima, a destruição da produção ou reprodução apreendida quando não houver impugnação quanto à sua ilicitude ou quando a ação penal não puder ser iniciada por falta de determinação de quem seja o autor do ilícito. Artigo 530-G. O juiz, ao prolatar a sentença condenatória, poderá determinar a destruição dos bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos e o perdimento dos equipamentos apreendidos, desde que principalmente destinados à produção e reprodução dos bens em favor da Fazenda Nacional, e deverá destruí-los ou doá-los aos estados, municípios e Distrito Federal, a instituições públicas de ensino e pesquisa ou de assistência social, bem como incorporá-los por economia ou interesse público ao patrimônio da União, que não poderão retorná-los aos canais de comércio. Artigo 530-H. As associações de titulares de direitos de autor e os que lhes são conexos poderão, em seu próprio nome, funcionar como assistente de acusação nos crimes previstos no artigo 184 do Código Penal, quando praticado em detrimento de qualquer de seus associados. Artigo 530-I. Nos crimes em que caiba ação penal pública incondicionada ou condicionada, observar-se-ão as normas constantes dos artigos 530-B, 530-C, 530-D, 530-E, 530-F, 530-G e 530-H.